vamos dar aqui o nosso boa noite a todos os amigos e amigas aqui presentes, aqui na nossa sede, presencialmente, os amigos que estão no Zoom e também os amigos que nos acompanham pelo YouTube, nosso canal YouTube. Hoje a gente está fazendo a live e a Ivone também está compartilhando com o nosso Facebook, tá bom? Eu acho que cabe a gente fazer uma explicação mais oficial, que a gente tem algumas pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, explicar o que no período da pandemia, né, quando aconteceu o fato de que a gente precisou fechar, né, a gente cancelou as atividades presenciais. Nossa casa, depois nós vamos fazer 78 anos esse ano, nunca havia acontecido um fato como esse, é um fato inédito. Nós ficamos com a casa totalmente fechada e, no princípio, meio sem saber o que fazer, até que a gente começou a desenvolver esse trabalho com o Zoom, com equipamento, né, com essas ferramentas que fazem as reuniões, né, virtuais, reuniões online. Então, nesse decorrer desses quase 2 anos, porque nós começamos em abril de 2020, agora em abril vai fazer 2 anos, nós desenvolvemos reuniões semanais, palestras semanais, tudo aqui pelo Zoom, né, por essa plataforma. E aí, agora que a gente retornou, estamos retornando aos poucos no presencial, as pessoas que assistiam de fora, de outras cidades, de outros estados, também queriam continuar acompanhando as nossas palestras, acompanhando nossos estudos, e é por isso que a gente desenvolveu essa, né, forma híbrida, que a gente está nesse começo que vocês presenciaram, né, que nós nos conhecemos, são pessoas que se encontram semanalmente, então a gente bate esse papo, essa coisa mais informal, né, e que é uma alegria, porque é uma coisa que praticamente nos salvou, né, porque senão nós estaríamos sem contato esse tempo todo. E aí a gente, semanalmente, a gente conversando aqui pelo Zoom, pelo tete, olhando no rostinho de cada um, foi uma atividade que deu muito certo e que nos fez muito bem. E por isso a gente está mantendo, né, mantém que os amigos que estão mais longe estão aí, né, no Zoom, alguns assistem pelo Facebook, outros pelo YouTube. A gente também grava essas palestras e depois disponibiliza no canal, porque você pode utilizar depois, você pode assistir depois para rever um assunto, uma dúvida, né? Ah, mas eu não entendi bem o que falou, você pode ir lá acessar a palestra e depois vir conversar com a gente, né? Então, são recursos que a gente ganhou, né? Foi um ganho intelectual nesse sentido. E também foi um ganho afetivo, porque nos aproximou pessoas de vários estados, de várias cidades, até de outros países, né? Então, eu estou fazendo essa explicação aqui, temos esses amigos novos aqui na casa hoje, tá bom? E como esse mês, o mês de março, nós dedicamos ao mês às mulheres, porque essa casa é uma casa que é totalmente alinhada, né, como eu falei na semana passada, com a causa feminina, tá? Então, nós sabemos da necessidade, da luta das mulheres ainda por direitos, né, por igualdade de direitos. E aí a gente apoia esse movimento todo, e por isso que nesse mês de março a gente fez todo mês as palestrantes são mulheres. Já tivemos 3 amigas que fizeram palestra para a gente aqui, foi a Alcione Moreno, a Cíntia Locatelli, a Carla, que está aqui presente, e hoje nós temos uma palestrante que não está aqui presencialmente, porque ela mora em São Paulo, tá? Isso também é uma possibilidade, porque a gente consegue trazer palestrantes de outros lugares, né? E não só os que moram em Santos. Para trazer a Jacira, ou o Mauro, a Alcione, o pessoal todo que mora em São Paulo, o Milton Medrano, Rio Grande do Sul, o Signatis, que é lá de Goiás, para trazer para cá, com essa ferramenta a gente conseguiu aproximar outras pessoas, para trazer outras ideias também, né? Então, foi bem interessante esse mecanismo. Mas, normalmente, nosso esquema, assim, antes de começar, a gente traz uma música, uma coisa ligada à cultura, e aí a Rita vai compartilhar para a gente uma música que eu escolhi. Jacira, eu escolhi uma outra música, tá? Depois eu comento com você. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nas carinhas que vão aparecer, tá? É uma música relacionada à mulher, mas também tem uma questão de olhar o rosto de cada uma delas que vai aparecer aqui. Peço para desligar os microfones e vamos ouvir. Força impulsiona, o teu não é de respeito.
peito, você não está sozinha. Mulher, não aceite pouco amor, nem tampouco quem te machucou. Use a roupa que quiser. Nasci, me tornei, sou mulher. Nasci, me tornei mulher. Tua beleza não tem forma, peso, cor, tamanho, norma. Tua alma é macia. Mulher, não aceite pouco amor, nem tampouco quem te machucou. Use a roupa que quiser. Nasci, me tornei, sou mulher. Nasci, me tornei mulher. Não aceite pouco amor, nem tampouco quem te machucou. Use a roupa que quiser. Bom, né? Bom, né? Bom. Bem curtinha, mas falou tudo essa questão do sou, nasci, me tornei, sou mulher, né? Que você nasce, pode se tornar mulher, né? Você é mulher. Mas depois Jacira vai comentar mais. Antes de iniciar também a palestra, a gente vai divulgar Vamos divulgar, Rita? Vamos divulgar uma atividade que vai ter agora no próximo sábado. É a atividade da CEPA Brasil. Vai ser um lançamento, mais um lançamento de um livro da coleção Livre Pensar. Não? Não é não. A Rita disse que não é não. Então, vamos falar sobre o quê? Posso só falar, depois você transmite, então. Essa dupla vai ficar na história, viu? Esse trio, né? A Sandra, a Rita e a Ivone. É uma comédia. Vai ou não? Bom. Tudo bem, Beth? Tá aí, finalmente. Então, o lançamento do livro, o nome do livro vai ser a entrevista com a Jacira Jacinto da Silva e o Milton Rubens Medrano Moreira, autores do livro Espiritismo, Ética e Moral. Essa vai ser uma atividade totalmente online, transmitida pelo Facebook da CEPA Brasil, mas quem quiser entrar pelo Zoom também tem ali, né? O ID, a senha, para entrar pelo Zoom e participar mais ativamente da conversa, da entrevista. Tá? Dia 26 de março, sábado, às 16 horas, horário do Brasília, horário do Brasil. Fica o convite para fazer essa conversa aí com a Jacira e com o Milton Medrano. Tá? Um evento da CEPA Brasil. Também quero divulgar, mais uma vez, a nossa atividade da infância espírita. Tá? Quero deixar registrado aqui, né, no YouTube, que nós temos atividade com as crianças a partir de 5 anos, de 5 a 11 anos. Então, eu queria que vocês puderem, né, divulgar essa atividade, porque nós temos já um grupo de monitoras aqui aguardando ansiosamente a chegada das crianças. Elas estão preparadas para poder, enquanto os pais estão aqui assistindo a palestra, eles ficam com as crianças mas estudando e realmente passando os conceitos da filosofia espírita. Então, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, já começamos, a partir da semana passada. Obrigada, Rita.
E para a gente dar início, então, à atividade da noite, hoje nós convidamos a nossa quarta mulher a conversar com a gente, que é a Jacira Jacinto da Silva. A gente não ia convidar a Jacira para falar nesse mês de março, porque a gente queria um outro evento também importante, mas impossível a gente passar um mês falando sobre as mulheres e não ter a fala da Jacira na nossa casa, né? Então, convidamos a Jacira, agradecemos por ela ter aceitado, porque ela tem uma agenda incrível, e a agenda dela essa semana está incrível, está absurda. Acompanhei já uns 3 eventos com ela, e acho que é o 4º evento, e ela hoje vai falar, e vai ter esse no sábado, né, no próximo sábado, que é o lançamento do livro que ela, de sua autoria. Então, a Jacira, ela é advogada, ela é atual presidente da CEPA, que é a Associação Espírita Internacional. Ela também é integrante, diretora, fundadora da organização Fundação Porta Aberta. Ela é membra. Esse membro, achei interessante falar membra, viu, Jacira? Não sabia que a gente podia falar membra. Membra do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. Também é membro e também faz parte do Centro Espírita Herculano Pires, em São Paulo. Não sei se esqueci alguma coisa. Ah, esqueci. É fundadora também do Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos. Acho que eu consegui falar quase tudo, né? Pouca coisa que a Jacira fala. Então, Jacira, muito obrigada, tá? Por você estar aqui com a gente. Para a gente é uma honra, e tenho certeza que você vai trazer aí o tema da noite, que é a mulher na visão espírita no século XIX e no século XXI. Bom, muito obrigada, Jacira, com você o microfone, tá? Ok, obrigada, Sandra, querida. Antes de tudo, quero fazer um agradecimento muito sincero pela oportunidade de nós batermos esse papo aqui hoje sobre as mulheres, os direitos das mulheres, a evolução do reconhecimento desses direitos na história. E só um minutinho, Jacira. Só um minutinho. Pois não? Vocês estão ouvindo bem? O volume está legal? Tá, só para a gente ajustar o volume. Obrigada, Jacira. Imagina. E agradecer o carinho, né? A única apresentação necessária aqui é que nós somos amigos de muitos anos, né? E é uma satisfação imensa estar com esse grupo de amigos, porque, como foi falado aqui na introdução, esse encontro, ele nos energiza, né? A gente precisa disso. Quando nós ficamos algum tempo sem nos encontrarmos, nós sofremos, isso nos abate. Então, eu agradeço pela oportunidade, quero agradecer demais toda a turminha aí, Ivone, Rita, Carla, todo mundo, toda a turma que fica aí no apoio, quero agradecer também o apoio artístico, mas eu quero fazer também um agradecimento muito especial a quem veio participar da nossa discussão, né? Hoje em dia são tantas lives, tanto compromisso e tal, então a turminha que está aqui, meu muito obrigada, espero que a gente possa fazer uma troca bacana e que nós todos possamos ganhar alguma coisa, especialmente aos homens que vieram apesar do tema, né? Eu vou pedir, então, Sandra, a ajuda da Rita para compartilhar a minha tela aí. Muito bem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a mulher na visão espírita, no passado e no presente. Vamos fazer uma conversa, um bate-papo. Vou trazer aqui algumas informações, mas a gente vai fazer em forma de conversa, não tem necessidade de ser diferente. Vou pedir para a Rita pular já para o slide 3, por favor. Bom, então, para estruturar aqui a nossa conversa, eu pensei que nós podíamos falar um pouquinho sobre o lugar da mulher nos séculos passados,
mostrar muito rapidamente algumas mulheres responsáveis pelo lugar em que nós estamos hoje, em que as mulheres se encontram hoje, o lugar da mulher no século XX e o posicionamento espírita sobre a mulher, ontem e hoje. Então, vamos adiante. Qual era o lugar da mulher nos séculos passados? Pode ir passando, Rita. Eu peço para você parar, se for o caso. O debate sobre a questão da diferença sexual brotou no solo da modernidade. Se nós analisarmos a história e o que nós temos de informação sobre o passado, a gente vai lá, por exemplo, nos evangelhos do Velho Testamento. A mulher era obrigada a chamar o marido de patrão e de senhor. Em muitas passagens bíblicas, a mulher é o próprio mal, de tal forma que consta lá que ela teria sido expulsa do paraíso depois de perverter o Adão. Então, mais ou menos só para a gente ter aí a figura da visão da mulher no passado. A verdade é que, antes do século XVIII, existia um modelo de sexo único, que era ordenado de acordo com a característica sociológica de gênero. Como era isso? Havia um sexo, o masculino, que era considerado superior, perfeito, inteligente, apto às ciências, etc. O feminino era considerado um gênero masculino inferior, imperfeito. De tão imperfeito era a mulher. Foi no século XVIII que houve uma mudança nesse quadro em razão das mudanças políticas, sociais, econômicas que aconteceram, aí coincidindo com a entrada no iluminismo, né? Nesse período, foi possível começar a pensar o homem e a mulher. E aí, reconhecendo a diferença sexual, porque antes era considerado apenas o masculino. Então, a possibilidade da mudança veio com a Revolução Francesa, aí no final já do século XVIII, praticamente. Mesmo assim, se a gente for lá na Revista Espírita, por exemplo, que é do século XIX, nós vamos ver um texto lá do Kardec, acho que é junho de 67, se eu não estiver enganada, que ele faz uma pergunta, ele escreve sobre essa pergunta: a mulher tem sexo? E esse texto, perdão, a mulher tem alma? Desculpa, falei errado. Esse texto do Kardec, ele foi inspirado na negativa da Faculdade de Direito em liberar o diploma de formandos. Tinha lá alguns formandos que estavam impedidos de receber o diploma, e o motivo era que eram mulheres. E foram 4, esse já era o 4º caso, que, com base no fato de a lei não estabelecer explicitamente o direito da mulher, eles negavam. Então, houve uma discussão intensa sobre isso e acabou essa mulher, essa 4ª mulher, recebendo o título de bacharel em Direito. Pode passar, Sandra, Rita, por favor. Para a gente saber qual era o lugar da mulher nos séculos passados, e especialmente no Brasil, porque eu vou dizer aqui alguma coisa de outros lugares, mas a minha fala está
concentrada na situação brasileira, que é a que eu conheço minimamente, né? A gente pega aí alguns exemplos. No período colonial, que foi do século XV ao XVIII, a educação para a mulher só existia nas casas ou nos conventos. Bem no final do século XVIII, as mulheres começaram a buscar o direito do voto na Inglaterra. Houve o lançamento de um livro que falava da reivindicação dos direitos da mulher, a Vindication of the Rights of Women, que foi escrito por uma britânica chamada Mary, o nome dela é bem difícil de pronunciar para mim, Wollstonecraft, que balançou as estruturas da sociedade, porque ela vem, no final ainda do século XVIII, defender o direito à educação das meninas. No período imperial, teve pequena participação das mulheres nas escolas do século XIX. Isso porque a lei, outra vez, não explicitava o direito da mulher de ter acesso ao ensino. E aí, no caso do Brasil, em 1827, já na terceira década do século XIX, veio à luz a lei que autorizou o acesso ao ensino primário, acesso da mulher ao ensino primário. Já existia uma Constituição, que foi a nossa primeira, né, de 1824, que dizia que o ensino primário era extensivo a todos os cidadãos. O problema é que quem era cidadão naquela época, né? Eram os homens. E aí, só em 1870, já no final do século XIX, que as escolas protestantes que se firmaram naquele tempo, especialmente as metodistas e as presbiterianas, quebraram o monopólio das escolas católicas, do ensino religioso católico, e pela primeira vez no Brasil foi possível colocar homens e mulheres na mesma sala de aula. E bem lá no final do século XIX, o governo imperial permitiu condicionalmente a entrada feminina nas faculdades. Entretanto, precisava de autorização do pai, se fosse casada, de autorização expressa do marido, e a restrição era tamanha que, oficialmente, não há registros de mulheres nas universidades no século XIX. As mulheres tiveram muito pouco acesso à faculdade, seja por conta do preconceito social, seja porque os melhores cursos não eram reservados a elas. Então, nesse tempo, não tem registro de mulheres que estivessem cursando o nível superior. Bom, a gente já vê que, até o final do século XIX, na questão da educação, a situação da mulher era muito difícil. E somente no século XX, a participação das mulheres no ensino superior cresceu, e cresce a cada ano em ritmo 5% maior do que os homens. E hoje também, mais mulheres do que homens ingressam na universidade no período ideal, aí, entre os 18 e 24 anos. Pode passar, Rita, por favor. E a questão do trabalho, como é que foi? A mulher trabalha desde os primórdios da humanidade. Porém, o seu trabalho sempre foi em casa.
Na era medieval, trabalhar para as mulheres significava preparar refeições, dar atenção a enfermos, limpar espaços. Eram tarefas eminentemente domésticas. Aí, a partir entre o século XVII e o século XVIII, a situação se agravou para a mulher porque ela passou a ser escravizada no trabalho, chegava a trabalhar 20 horas por dia. As mulheres nobres de famílias europeias, de posses, elas tinham o papel de engravidar e dar continuidade àquele nível social que eles possuíam, e gerar crianças que fossem descendentes dos povos europeus para habitar o nosso país. No século XVIII, no final já do século XVIII, bem no finalzinho, algumas começaram a se rebelar, expor a situação precária em que elas viviam e fazer reivindicações. E no século XIX, houve mulheres francamente, abertamente revolucionárias. No Brasil, nós tivemos um caso interessante de uma mulher que se vestiu de homem para defender o Brasil na guerra. Foi a Maria Quitéria, primeira mulher no Exército Brasileiro. Depois foi homenageada e tudo mais. A Maria Firmina, que está aí na foto também, foi a primeira autora negra do Brasil. Em termos internacionais, nós tivemos a Elizabeth, com um nome difícil aí, Blackwell, primeira mulher a se tornar médica e a receber o doutorado nos Estados Unidos, e a Arabella Mansfield, que foi a primeira advogada nos Estados Unidos. A luta das mulheres pela diminuição da assimetria que existia entre os homens e mulheres ganhou impulso mesmo no começo do século XX, na virada do século XIX para o século XX. Pode passar, Rita. Na segunda metade do século XX, a presença da mulher cresceu expressivamente na educação, tanto como força de trabalho, quanto na participação em todos os níveis de formação. A década de 90, já no final do século XX, ela marca a virada da situação das mulheres brasileiras. Foi aí que elas ultrapassaram os homens em nível de escolarização. A massa de analfabetos na faixa etária até 39 anos ficou muito menor entre as mulheres, a partir do início do século XXI, finalzinho do século XX. E as mulheres também superaram os homens em número médio de anos de estudo. Nas salas de aula, elas são maioria absoluta, 85% de 1,5 milhão aproximadamente de professores da educação básica em todo o país, em 2020, eram do sexo feminino. Então, isso mostra o avanço extraordinário que houve na educação a partir do século XX. Né? Vamos deixar isso bem claro. Pode virar. Embora tenha havido algumas conquistas, né, anteriormente, a gente vê esse momento melhor e para ser mais corretos ainda, a partir da segunda metade do século XX, porque no início do século XX, a educação feminina era voltada para as necessidades domésticas. Eu coloquei aí para vocês, só por curiosidade, um quadro que demonstra qual era o currículo feminino
ainda exigido no início do século XX, que está caracterizado aí pelo abecedário moral, que teria sido escrito no século XVI e que muitas instituições ainda utilizavam. Esse abecedário é risível, né? Mas a gente pode ler aí o significado de algumas letras, por exemplo, T, trabalhadeira, U, unida à família, útil ao marido, e aí vai, né? Esse é o abecedário moral que era ainda invocado no início do século XX. Vamos virar. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque o principal da nossa conversa é o debate. Então, não vou ficar aqui gastando muito meu tempo com essas informações, que vocês todos podem acessar a hora que quiserem, mas eu estou mencionando para a gente direcionar a nossa conversa. Vou mostrar algumas mulheres que contribuíram para chegarmos no lugar em que nos encontramos hoje. Claro que são apenas algumas delas, né? Não conseguiria mencionar aqui todas, mas aquelas que, aos meus olhos, chamaram mais atenção. Já mencionei algumas, né, para retratar a questão do trabalho, mas temos que lembrar outras, algumas delas muito pouco conhecidas e outras que são sempre citadas. Vamos passando aí, Rita, por favor. Vamos lá. Para pensar aqui a nossa conversa no dia de hoje, eu me baseei em 2 livros. Eu folheei, estudei um pouco, 2 livros. Um deles, da professora Maria Lígia Coelho Prado. Ela é professora especializada em História da América Latina. Essa professora, ela fez um estudo das mulheres que contribuíram nas lutas, inclusive armadas, na defesa dos países da América Latina. Ô, Rita, vocês estão percebendo que eu estou meio engasgada aqui, porque eu acho que você pulou um slide, não pulou, não? Volta aí por favor, Rita. Logo depois desse, qual vem? Vamos lá. Por alguma razão, está faltando um slide aí, mas tudo bem. Vamos que vamos. Bom, voltando aqui à professora, bem estranho, viu? Faltando os slides aí. Então, ela fez uma pesquisa sobre a participação das mulheres nessas lutas e escreveu um livro com esse nome, A Participação das Mulheres nas Lutas pela Independência Política da América Latina. E ela conta uns casos assim extraordinários do que as mulheres faziam para ajudar seus maridos, seus filhos, etc., no tempo das guerras, das lutas. Mas ela deixa claro uma situação que eu achei interessante. Para fazer a sua pesquisa, ela teve muita dificuldade, porque ela diz os historiadores latino-americanos são homens, e eles falavam sobre homens. E ela diz que ela conseguiu algumas histórias a partir de alguns historiadores menos expressivos, pouco conhecidos, que falavam dessas heroínas que ela traz nesse livro. Claro que aqui não dá para a gente falar delas, mas é interessante porque ela discute a participação das mulheres nessa luta pela independência, cita muitas mulheres da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Argentina.
É um estudo bem interessante. Bom, vamos lá, vamos virar aí o slide. O outro livro é de uma brasileira, chamada Dionísia Gonçalves Pinto, conhecida como Nícia Floresta. Foi uma escritora que trouxe à luz, que fez divulgar no Brasil a obra daquela britânica, A Vindication of the Rights of Human. Ela traduziu, ela dizia que ela tinha traduzido esse livro. Mais tarde, as pesquisas mostraram que ela traduziu a tradução desse livro. Um livro que já tinha sido traduzido por outra escritora. Mas essa mulher, ela foi uma revolucionária na educação brasileira. Era muito culta, muito erudita, viajava muito para a Europa, tinha amizade com grandes pensadores, e ela dirigia uma escola aqui no Brasil. Interessante que ela sofreu bastante perseguição, porque defender a participação feminina nos postos de comando, como ela fazia, era o foco do trabalho dela, era impensável para aquela época, né? Num país escravocrata, no início do século XIX. Mas ela era uma mulher incomum, ela não se enquadrava naquilo que as pessoas esperariam de uma mulher no Brasil daquele tempo. E é interessante que teve um jornal que fez uma publicação a respeito do trabalho dela, que eu fiz questão de transcrever aí para vocês verem. Porque ela ensinava latim, ela ensinava outros idiomas. E aí o jornal escreveu o seguinte: trabalhos de língua não faltaram. Os de agulha ficaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos. Vejam, isso aí é o século XIX. E nós tivemos a honra, né, de ter essa brasileira que defendia aí o direito de autonomia das mulheres. Pode passar, Rita. Agora, só mencionando algumas outras aí, essas duas primeiras da foto, a Mieta Santiago e a Celina Guimarães, foram mulheres que lutaram muito pelo direito de voto, para as mulheres brasileiras poderem votar. E a Carlota Pereira, essa que está sentadinha aí, foi a primeira deputada federal a ser eleita no Brasil. Na sequência, Rita, nós vamos mostrar Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges, o nome dela é bastante conhecido porque aí, ao tempo da Revolução Francesa, surgiu aquela declaração dos direitos do homem. E a Olympe de Gouges ousou publicar uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Foi uma alusão clara que ela fez à versão masculina, né, documento que se tornou universalmente reconhecido. E o que aconteceu com essa mulher por conta disso? Ela pagou com a própria vida, porque em 1793 ela foi guilhotinada, justamente por ter ousado defender esses direitos para a mulher. Do lado aí, a Berta Lutz, que é a filha do Adolfo Lutz, que teve um papel importantíssimo na conquista do direito ao voto, que foi reconhecido em uma lei de 1932, no governo Getúlio Vargas. Tivemos uma participação importantíssima de muitas mulheres, muito pouco conhecidas, como essa Laudelina de Campo Melo, que foi a fundadora do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas do Brasil. Essa mulher começou a trabalhar como empregada doméstica aos 7 anos. Aos 16, ela já iniciou a sua atuação em organizações culturais. Ela vivia na cidade de Santos
e aos 18 anos entrou para um grupo cultural negro. Ela fez muitas histórias, não dá para contar aqui, mas ela foi fundamental para a categoria das empregadas domésticas, porque por força da influência dela, dos trabalhos que ela fez, a mulher conquistou pela primeira vez o direito a ter uma carteira de trabalho. Essas histórias, se a gente pudesse ler e discutir em minúcia, seria muito enriquecedor, porque a gente vai entendendo como se dá uma conquista de direito, né? Ontem, na discussão que nós fizemos lá no Instituto de Filosofia Herculano Pires, houve essa pergunta: é concessão ou é conquista? Né? É uma conquista árdua, que leva muito tempo para acontecer. E a outra foto é da Rosemary Muraro, autora de livros que retratavam de forma contundente a condição da mulher na sociedade da época. Ela escreveu um livro que fez muito sucesso, chamado A Sexualidade da Mulher Brasileira. Essa mulher, essa Rosemary, ela foi uma das pioneiras do feminismo no Brasil. Ela escreveu mais de 40 livros e ganhou muitos, muitos prêmios. Ela foi reconhecida Mulher do Ano 9 vezes, ela foi reconhecida Intelectual do Ano, ela ganhou inúmeros outros prêmios. Bom, sigamos aí, Rita. Eu achei que deveria mencionar uma mulher lá da antiguidade, muito mais distante de nós. A Hipácia, que alguns autores definem como Hipátia. Diz que o nome dela é Hipátia. Era uma matemática, astrônoma e uma das mais importantes pensadoras e pesquisadoras da antiguidade. Ela nasceu 355 anos depois de Cristo, em Alexandria. Foi uma professora, uma acadêmica em Alexandria e se tornou famosa por ser grande solucionadora de problemas. Vinham matemáticos, homens de várias vertentes das exatas se consultar com ela. O que aconteceu com essa mulher? Ela foi espancada e torturada e até a morte por uma multidão de cristãos. Muito parecida com a história dela, tem também a Joana d'Arc, que nós espíritas ouvimos mais falar, porque ela, segundo reza a lenda, ela ouvia vozes, né? Uma jovem de 17 anos apenas, que conseguiu formar um grupo de soldados e comandá-los numa guerra. Era uma mulher, era uma jovem, muito jovem, né? Pobre e analfabeta. Ela, depois dessa atuação dela na guerra, ela foi condecorada, ela recebeu prêmios e tal. Só que para uma mulher, na antiguidade, isso não era possível, porque o sexo era o imperfeito, ele nem era reconhecido, então não poderia ser premiada. Ela foi acusada de bruxaria e condenada à morte, foi queimada na fogueira em praça pública quando tinha 19 anos. Era uma criança, né? Depois, a igreja, na gestão do Papa Bento XV, ela foi considerada padroeira da França. Vamos em frente, Rita. Tem a Dandara, que é uma mulher sobre a qual pouco se escreveu, mas é conhecida como a esposa de Zumbi dos Palmares, que lutou muito ao lado do marido, segundo consta, e a sua motivação era a defesa do Quilombo dos Palmares. Essa figura virou símbolo da luta das mulheres negras. E a Mary Corr, uma cientista polonesa naturalizada na França, que conseguiu 2 títulos impensáveis para uma mulher. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel na área de ciência, mas especificamente química,
e ganhou também, foi também a única a ganhar 2 prêmios Nobel, porque ela também ganhou em física. Então, foi um caso inédito também. A vida dessa mulher foi muito difícil também. Embora ela fosse muito inteligente e gostasse muito de estudar, ela não tinha acesso ao estudo, não lhe era permitido. Ela estudou em escola clandestina, é muito linda a história dela. Ela ganhou 2 prêmios Nobel de Química e Física. Então, são histórias inspiradoras. Pode passar, Rita, que a gente deve lembrar, né, de vez em quando. O ápice das conquistas femininas aconteceu na década de 1960, como eu falei, segunda metade do século XX. E ela foi marcada por uma revolução muito grande nos costumes, né? Os conservadores, nós mais velhos, nos lembramos como era essa situação, né? Essas 2 mulheres que eu fiz questão de homenagear aqui, elas tiveram um papel fundamental, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir tinha uma participação ativa no movimento feminista, mas ela se consagrou a partir do livro O Segundo Sexo. Esse livro foi muito traduzido, muito lido, muito comentado. Nesse livro, ela escreve: é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separa do homem. Somente o trabalho poderá garantir uma independência concreta. Então, por isso que as mulheres lutaram tanto para conseguir autonomia profissional, né? Ela dizia também, a Simone de Beauvoir, que a hierarquia existente entre os sexos não podia ser considerada uma fatalidade biológica, para dizer não, isso é uma construção social. Então, essa mulher tinha ideias brilhantes e deu uma grande contribuição. Vamos lá, vamos em frente. Chegamos, então, no lugar em que estamos hoje, né? Deu para ver aí que foram muitas conquistas na virada do século XIX para o século XX, mas especialmente no século XX. Em se tratando de Brasil, a evolução do direito das mulheres vai completar 200 anos, agora em 2027. Né? Começou lá em 1827 com a lei que dava o direito de educação às mulheres e foi evoluindo aí com muitas conquistas. Teve o movimento sufragista, teve a legalização do divórcio, a obrigatoriedade de fazer a notificação de violência contra a mulher pelos atendimentos de saúde e sigiloso. Depois veio a Lei Maria da Penha, a lei, mais recentemente, agora a lei do feminicídio, enfim, uma grande evolução aí no panorama brasileiro. Passa, Rita, por favor, eu já passei 2 slides, falando de 2 slides. Pode passar? Essa é a evolução no Brasil. E agora falar um pouquinho de como nós concluímos, por que nós concluímos que o século XX foi o momento de consolidação dos direitos das mulheres. Porque os principais documentos considerados porta de entrada para essa condição da mulher, eles vieram ao mundo no século XX. E a partir, especialmente, da metade do século XX. Isso também tem uma importância, porque foi logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a humanidade estava muito abalada com os horrores da guerra. Então, em 1945 foi criada a ONU, em 1948 veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e
muitos documentos foram sendo escritos neste século XX. A Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, vários. Em 1979, teve a Convenção para eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher. É interessante que essa convenção ela foi ratificada pelo Brasil, mas com reservas. O Congresso Nacional Brasileiro achou que as mulheres mereceriam não ser discriminadas, mas nem tanto assim. Então, fez ali algumas reservas. Vamos em frente, Rita. Como o progresso é inexorável, né, haveria de chegar também a primeira Copa do Mundo feminina de futebol. Ela se realizou em 1991, já no finalzinho do século XX, na China. E é natural que isso tenha acontecido e que esses direitos, esses eventos sejam cada vez mais ampliados, porque futebol, basquete, natação, o que o homem pode fazer, a mulher pode também. Então, futebol também é coisa de mulher, sim. Vamos mais. Em que lugar a mulher... qual é o lugar que a mulher ocupa hoje? Em 2018, o rendimento médio das mulheres era 20,5% menor do que o rendimento dos homens nos mesmos cargos. Agora, nós estamos falando em século XXI, final da segunda década do século XXI. E uma pesquisa do IBGE diz que as mulheres gastam o dobro do tempo dos homens em atividades domésticas. Então, essa é a nossa realidade. Muitas mulheres passaram a sustentar suas famílias nessas 2 primeiras décadas do século XXI, trabalhar em diferentes áreas do mercado, alcançando os próprios planos de carreira. Então, as mulheres avançaram muito em estudo e em trabalho. Claro que uma coisa é consequência da outra, né? Mas teve esse avanço do ponto de vista qualitativo. As mulheres se qualificaram para ocupar esses lugares. Tanto que, em 2018, pela primeira vez, uma mulher presidiu a Bolsa de Valores de Nova York. Então, a mulher vem alcançando posições melhores cada vez mais com o passar do tempo. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, a partir de 2020, as mulheres sofreram um impacto muito grande, muito maior do que o impacto sofrido pelos homens. Já são mais mulheres fora do mercado de trabalho do que dentro. Houve uma inversão e o maior recuo nos últimos 30 anos do acesso da mulher ao mundo do trabalho. Do ponto de vista da saúde mental, a mulher perdeu mais. Eu li um artigo que dizia que a mulher assume mais as preocupações domésticas, com o que falta para a família, com a doença da família, etc. E, por isso, ela acaba adoecendo mais também. Problemas de depressão, ansiedade e tudo mais. Mas as mulheres são 70% da força de trabalho na saúde e no setor social. Então, é justamente o setor mais afetado com a pandemia. Ou seja, o sexo feminino é maioria na linha de frente contra a Covid e, por isso, sofre, evidentemente, consequentemente, mais em razão dessa pandemia. Mas, pandemia passando, né, nós temos que reconhecer que hoje as mulheres estão muito diferentes das gerações anteriores, né?
As mulheres estão mais fortes, elas têm maior influência na sociedade, no mundo dos negócios, elas vêm ganhando status cada vez melhor, ou diferentes status cada vez melhores. Mas é importante dizer que, pelo menos do ponto de vista teórico, o que eu pude ler, é que as mulheres nunca buscaram competir com os homens. O que as mulheres querem, na verdade, é ocupar o lugar de igualdade. Ela quer também fazer junto, de forma colaborativa, e não única e exclusivamente em destaque. Embora, passa para mim, por favor, Rita, o slide. Embora a gente tenha experimentado todos esses avanços, eu levantei 26 grandes empreendimentos, sendo 12 do serviço público e 14 do setor privado. Eu fui ver agora, essa semana, quem era o presidente da Fiesp, do Banco do Brasil, do Banco Central, do BNDES, da República, do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo, do STJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Associação, da Assembleia Legislativa de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, todos homens. E aí fui pesquisar 14 grandes empresas privadas. Banco Itaú, Votorantim, Grupo GPS, Ambev, Vale, Telefônica, papá, uma mulher. A CEO do Grupo Iguatemi, se chama Cristina Beltz. Então, nós avançamos, mas se a gente quiser saber, de fato, qual é o nosso lugar, hoje a gente precisa ir aos dados, né? As fontes de informação. Vira aí, Rita, por favor. E o posicionamento espírita, qual é? Nós somos espíritas. E isso muda o quê? Isso muda muita coisa, né? Nesse quadro aí que a gente está observando. Qual tem sido a posição dos espíritas ao longo desses 165 anos de existência da filosofia espírita relativamente à mulher? O que a gente sabe sobre isso? Eu resolvi fazer uma pesquisa em todos os volumes da Revista Espírita, colocando as palavras sexo, mulher, para ver o que eu encontrava. A minha conclusão foi de que a Revista Espírita não dá tanto moral para a mulher, não. Mas, quando fala da diferença de sexo, dos direitos da mulher, ela sempre proclama, como também no Livro dos Espíritos, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, teoricamente, a filosofia espírita diz que homens e mulheres são iguais em direitos, né? Diz que espírito não tem sexo, que há igualdade de direitos entre homens e mulheres, repudia o tratamento indigno, violento, etc., a mulher pelo homem, e diz que foi o aviltamento dos direitos da mulher que deu a ela o desejo de romper essas cadeias e se indignar com a situação que ela vinha sendo tratada ao longo da história. E diz aí na Revista Espírita que é chegada a hora da mulher se libertar, lá no tempo do Kardec, né? Indaga, por que uma mulher não pode ser médica e tudo mais? Mas, vejam só, ainda coloca em várias passagens que para o homem, a ciência, para a mulher, a astúcia. Mesmo dizendo lá que é possível que a astúcia supere a ciência, mas a ciência está reservada ao homem. Vamos lá, Rita, por favor. Na Revista Espírita de junho de 67,
aparece uma pérola, sabe? Não é a regra, não, na filosofia espírita, mas, infelizmente, aparece. Né? Aqui e ali aparece um texto que decepciona bastante. Esse texto é bastante absurdo. Ele deixa muito clara a demonstração de indignação com o fato de a mulher buscar a igualdade. Ele diz, deixe-as, né? Deixe-as experimentarem. E fala da insuficiência da capacidade da mulher para determinadas coisas que são dedicadas ao homem. Deixa a mulher experimentar, que elas mesmas vão reconhecer que elas só têm a perder com essa troca, que uma mulher que se faz homem abdica da sua verdadeira realeza. Enfim, umas coisas assim bem impróprias, inadequadas, impertinentes, preconceituosas, discriminatórias, tem lá. Porém, isso não é a regra. Vamos para o próximo slide. Teoricamente, a regra é reconhecer a igualdade entre homens e mulheres. Nesse mesmo ano de 1867, tem um texto denominado Que influência deve ter o Espiritismo sobre a condição da mulher? É interessante, porque ele se expressa em sentido contrário àquele anterior. Então, é um texto muito longo, eu copiei um pequeno trechinho aqui para a gente só ter noção como o caminho é totalmente diferente. Que o homem destrua as barreiras que seu amor próprio opõe à emancipação da mulher e logo haverá alçar seu voo com grande vantagem para a sociedade. Enfim, esse texto todo, admitida a reencarnação, ele faz sentido, porque ele diz o seguinte, a mulher é vós, como vós sois a mulher. Todo o ponto de vista da reencarnação, perfeito, porque nós estamos aqui, né, temporariamente nessa condição de homem ou mulher. É uma experiência apenas que a gente vive. Né? Vou pedir para a Rita passar. Eu resolvi, para fazer essa fala com vocês, fazer algumas pesquisas. Eu quis ver quem são os ex-presidentes da FEB, Federação Espírita Brasileira, fundada em 1884. E temos aí essa galeria de fotos. Infelizmente, a gente não consegue identificar nenhuma do sexo feminino. Então, não faltam exemplos para a gente ver que não faz sentido o questionamento que muitos homens, é muito comum, homens de bem, homens respeitosos fazem. Por que esse negócio só de mulher? Ou por que esse negócio para mulher? Hoje não existe mais isso. Hoje a igualdade está decretada. Será? Né? Vamos pesquisar aí, vamos ver como estamos. Do que somos presidentes, do que somos CEO, que lugar ocupamos no movimento espírita, etc. E tal. São raras as instituições que devotam cargos de comando a mulheres. Passa, Rita, por favor. Próximo slide. USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. A história da USE não é tão diferente. Embora ela tenha nascido 55 anos depois da FEB, 1949, mais de meio século passado, né? Só homens a dirigiram até a gestão antepassada, quando entrou a Júlia Nezu. Atualmente também é uma mulher. Passe, Rita, por favor. E a CEPA? Infelizmente, eu não achei essa galeria de fotos e não tive tempo para preparar. Mas a história da CEPA também não é muito diferente, é bastante parecida. Com um ponto positivo a favor da CEPA, porque já na sua quarta gestão,
Em 1957, foi eleita uma mulher, Guilhermina Ferment. Foi presidente da CEPA entre os anos de 1957 e 1960. De lá até 2016, quando eu assumi a presidência, durante 56 anos, portanto, só homens também. Muito natural para o pensamento predominante nesse tempo. Próximo. Muitas mulheres, muitas registraram seus nomes na história do movimento espírita. Não teria como aqui mencionar todas, mas eu fiz a mesma coisa, elegi aquelas que, aos meus olhos, tiveram um papel extremamente relevante. Então, eu mencionei aí as irmãs Fox, né, que com 14 anos de idade estabeleceram a primeira comunicação com os espíritos, pelo menos a primeira oficialmente reconhecida. A Irmãs Dufault, que aos 14 anos passou a colaborar também com Kardec, na segunda edição do Livro dos Espíritos. A senhora Planey-Masson, que foi uma das primeiras mulheres a abrir as portas para as sessões das mesas girantes em Paris. As irmãs Baudin, que muito jovens eram médiums e contribuíram muito com Kardec. A senhorita Céline Jaffé, que também com 18 anos de idade se juntou às irmãs Baudin no trabalho de revisão do Livro dos Espíritos, faziam comparações das mensagens com as respostas transcritas, etc. Mencionei aí a Amália Emília Franco Bastos, que fundou mais de 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãs, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, depois, mais tarde, mais estabelecimentos para abrigar mulheres, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de diversas oficinas para manufatura em 24 cidades do interior do estado de São Paulo e na capital. Essa mulher teve um papel tão importante na sociedade paulistana que São Paulo deu a um bairro o nome dela. Ivone Pereira, né, bastante conhecida, Ivone do Amaral Pereira, era uma costureira, uma médium brasileira, autora de diversos livros psicografados, que dedicou toda a sua vida a pessoas em sofrimento. Ela fez uma renúncia da própria existência, Ivone do Amaral, em prol desse trabalho espírita de pessoas sofredoras. Para coroar o rol de mulheres que eu menciono, eu trouxe a Amélie Baudet, né, bastante conhecida de todos nós, a senhora Kardec, a Guilhermina Ferment, que é uma porto-riquenha, que foi presidente da CEPA, que eu tenho grande admiração pela história dela, e a Amália Domingos Soler, também bastante conhecida pela sua atuação feminista. Ela é muito conhecida como poetisa, tal, mas era feminista também, espírita. Virando a folha, Rita, acho que nós precisamos discutir um pouco a questão da igualdade, né? Porque ela é o pano de fundo do nosso trabalho aqui nessa noite. E já registrando que a igualdade é um princípio básico da filosofia espírita, tanto que aparece como uma das suas leis morais, destacada lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. E nada mais coerente do que ligar a questão da igualdade ao nosso tema, porque a igualdade entre os seres humanos ela tem fundamento no princípio da fraternidade universal, que é um dos sentimentos mais bonitos e importantes para a gente consolidar uma sociedade de bem.
No livro A Gênese, tem um trechinho lá que diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Nisso estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Ou seja, o que esse trecho especificamente diz? Que esse é o único caminho de a gente se considerar fraternalmente na humanidade. E aí me lembra muito aquela música do John Lennon, né? Para a gente imaginar um mundo sem países, uma coisa quase impensável para nós. Mas dá para imaginar muita coisa aqui em cima desse texto. Se nós perguntarmos para cada um de nós mesmos, se a gente acha que a fraternidade é uma coisa boa, todos nós diremos que sim, naturalmente, né? Mesmo que a gente ignore totalmente esse preceito natural da fraternidade. Então, hoje, enquanto fazia atividade física na academia, o personal trainer que nos atende me chamou a atenção para um negócio que ele falou que eu não tinha pensado ainda. Eu estou achando lindo, maravilhoso, necessário, e realmente acho, confirmo, as pessoas que têm a capacidade de receber uma família ucraniana nesse momento, porque está todo mundo perdendo suas casas, né? Sua família, sua história, tudo. Então, eu acho realmente isso muito lindo. Mas ele questionou por que a gente não dá uma volta no quarteirão? Tem tanta gente que precisa de um apoio aqui embaixo dos nossos olhos. Ele disse, não é errado o que os europeus estão fazendo. Eles estão apoiando os seus compatriotas, porque na Europa são praticamente todos compatriotas. Mas nós ficamos achando lindo isso e a gente não enxerga as pessoas que estão debaixo dos nossos olhos precisando de um aceno minimamente fraternal, né? Eu achei interessante. Vamos lá, Rita. Para entender o conceito de igualdade, nós precisamos compreender que diferenças não se confundem com desigualdades. As diferenças são biológicas ou culturais entre os seres humanos. O estudo da igualdade exige o reconhecimento das diferenças. Se elas existem, não podem ser desconsideradas. Então, como que nós vamos trabalhar o conceito de igualdade sem considerar as diferenças? Não é possível. Os seres humanos são diferentes biologicamente e também em preferências, o que decorre de fatores ou genético ou cultural. Então, isso é um fato natural, é um fato inegável. Pessoas são mais altas, são mais baixas, têm o olho mais aberto, mais fechado, tem pálpebra, tem dobra na pálpebra, não tem dobra na pálpebra, tem a pele branca, parda, amarela, preta, ou qualquer um dos infinitos tons que existem entre uma cor dessa e outra. Existem as diferenças culturais, aquilo que se aprende na convivência. O que se come, o que se veste, o que se ouve, o que se dança, o que se lê. O ser humano é um complexo de características biológicas e culturais muito distintas. Portanto, essas diferenças existem. E isso é absolutamente natural. O que nós não podemos deduzir é que isso implique em superioridade de uns em relação aos outros. A dança do outro te incomoda? Dá para a gente parar para pensar que aquela dança faz parte da cultura daquela pessoa? E que se nós não estamos acostumados com ela, a gente pode ter a humildade de se colocar no lugar de quem só quer ver e admirar. Nós preferimos recriminar, condenar aquilo que não pertence aos nossos valores, aqueles que nós já prescrevemos como certo. Então, todas essas diferenças são legítimas e precisam ser respeitadas e até protegidas, né?
Isso é muito diferente de desigualdade. As desigualdades são criações arbitrárias que decorrem de nós, do nosso egoísmo, da nossa visão estreita, do nosso olhar individualista. E as desigualdades, essas sim, estabelecem a inferioridade de pessoas ou grupos em relação a outros. Por isso que nós precisamos eliminar as desigualdades, se a gente quiser buscar o princípio da isonomia, da verdadeira igualdade. Vira para mim, Rita. A igualdade de direitos entre homens e mulheres, vista pela filosofia espírita, que, como já dissemos, desde o seu surgimento, sempre preconiza que homens e mulheres são iguais e que o espírito não tem sexo, que hoje eu sou mulher, amanhã eu posso ser homem e vice-versa. Porém, ela também está marcada pelo pensamento machista, preconceituoso. Tem muitos trechos que a gente lê no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, que a gente consegue fazer tranquilamente essa leitura. Quem escreveu isso aqui era um preconceituoso, era um machista. Mas, se a gente analisar isso racionalmente, isso fica até compreensível, porque os espíritos todos, os encarnados e os desencarnados também, que se encarregaram da formulação da filosofia espírita, foram educados e formados naquele caldo de cultura. Nós vimos aqui várias informações de como as coisas funcionavam para a mulher até a metade do século XX, praticamente. Então, aquele era o pensamento predominante. Talvez a nossa estranheza, a nossa decepção, venha do fato de que a gente lê isso hoje com a cabeça que nós temos hoje, sem considerar o contexto. Mas toda vez que nós vamos estudar e analisar uma obra, a gente tem que contextualizá-la. Não para aceitar o que está escrito ali, mas procurar entender por que aquilo foi escrito, né? Aí, gente, não foram os espíritos superiores que participaram da elaboração do espiritismo? Ontem, no debate lá do Instituto de Filosofia Herculano Pires, eu fiz essa pergunta. Nós partimos do princípio que o espiritismo foi elaborado por espíritos superiores. Há quem diga que o espiritismo não é uma religião, ela é a religião, porque ela foi ditada por Deus, pelos espíritos perfeitos. Aí a gente lê essas coisas na obra espírita e fica uma pergunta que nos leva a uma reflexão necessária. Os espíritos que contribuíram na formulação da filosofia espírita eram realmente espíritos superiores ou eram os seres humanos daquele tempo desencarnados? Essa é a pergunta que a gente precisa responder, porque ela vai nos ajudar a compreender não apenas a questão do papel da mulher, como muitas outras. E vira a folha, Rita, por favor. A nossa luta e a nossa dedicação, o nosso tempo aqui nessa noite, quando a gente fala sobre espiritismo, se dedica a estudar o espiritismo, só faz sentido se oferecer alguma contribuição ou buscar, pelo menos, oferecer alguma contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, menos desigual. E o que tem isso a ver com essa nossa conversa? Sábado, eu também estive num bate-papo com o Cultura Espírita Livre de Pensar. E aí nós falávamos das questões em torno da criminalidade, né? E eu disse o seguinte, que muitas vezes nós nos acomodamos diante de um problema, diante de um desafio que a sociedade enfrenta,
sob o pretexto de que nós não vamos resolver aquilo lá. Eu vou dar conta do problema da criminalidade, né? Fizemos lá uma abordagem mostrando as faces da criminalidade, que a gente poderia, se quisesse, enxergar. Né? Eu vou dar conta desse problema? Então, eu vou dar conta do machismo estrutural, né, que ainda existe no século XXI? Eu não vou dar conta disso, então por que eu vou me ocupar com isso? Né? Mas, no meu ponto de vista, as questões contemporâneas elas são muito desafiadoras mesmo, especialmente as relacionadas com as desigualdades sociais, que se mostram em diferentes faces, no machismo, no preconceito, na discriminação, na homofobia, na transfobia, na xenofobia, na exclusão, etc., etc. e tal. Então, nós temos esse grande desafio de enfrentar essas desigualdades. E todos nós podemos fazer alguma coisa, sempre. Essa história de que nós não vamos dar conta, então vamos deixar para lá, não é da minha alçada, não está correto. Afinal, ninguém veio aqui a passeio, tá certo? E daí, Rita, por favor? Nós temos aqui um objetivo nessa existência, que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, está lá na questão 573, que foi lembrada ontem pela Yolanda, né? Vamos refletir sobre essa única frase intensa e maravilhosa dessa corajosa mulher, filósofa e economista marxista, polaco-alemã, Rosa Luxemburgo. Ela diz o seguinte: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Vejam que significado tem essa frase. É capaz de a gente se conformar, achar que é assim mesmo, porque nós estamos tão paralisados que não somos capazes sequer de ver as correntes que nos prendem. Então, eu gostei demais dessa frase. E ela diz que a gente precisa fazer acontecer. É isso que ela está dizendo. A gente tem que se virar, sentir a situação e agir. O dia 8 de março, por exemplo, é um dia dedicado a homenagear as mulheres. E ele surgiu de onde? Um dia algum cidadão quis fazer essa concessão às mulheres? Óbvio que não. Esse dia é um dia de significação política, de reflexão, porque ele surgiu de fortes movimentos de reivindicação, movimentos políticos, trabalhista, greve, passeata, etc. E, claro, muita perseguição policial também, né? Está no jogo. Vamos lá, Rita. Acho que a gente pode concluir que a construção de uma sociedade mais justa e evoluída para a mulher também é tarefa nossa. No final da questão 132, está dizendo que o objetivo da encarnação é fazer a parte que nos cabe na evolução do mundo. Para fazer algum trabalho que torne a sociedade mais justa, mais evoluída, melhor, menos desigual, nós teremos que passar necessariamente por diversos pilares, por várias questões que não tem como não serem enfrentadas. Uma delas seria o nosso aprimoramento como pessoas plurais, sair daquele condicionamento de que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, nós nos transformarmos em pessoas boazinhas para ganhar o céu e cair na realidade, enxergar que o mundo no qual nós estamos inseridos precisa de nós, que nós não vivemos isoladamente. Então, é um olhar coletivo, é um olhar plural, é um olhar solidário que precisa se estabelecer
ao invés de esse olhar individualista que nós sempre mantivemos. Enquanto não formos capazes de desejar o bem do outro também, tanto quanto nós desejamos para nós não vamos construir esse mundo. Porque certamente a igualdade de direitos e deveres aparece como uma condição sine qua non, é uma condição indispensável, inarredável. Nós temos que pensar na igualdade de direitos para evoluir em qualquer das demandas sociais que nós temos. Mas como fazer isso, né? Uma ferramenta poderosa é a educação. E quando a gente fala em educação, a gente sempre pensa na educação do outro, né? Mas aí a gente volta no Kardec, que propõe a educação moral pela transformação dos hábitos. Nós todos precisamos nos educar cotidianamente. E aí a gente já constata quanto temos de desconstruir e quanto nós temos que nos empenhar na tarefa de desatar os nós que estão aí à nossa frente como grandes desafios para uma sociedade melhor. A Yolanda, ontem, Yolanda Polimene, participou do debate, ela lembrou a questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Como eu disse, ninguém veio aqui a passeio, nós estamos aqui com uma missão, todos nós temos a nossa missão. E o Livro dos Espíritos dá uma dica excelente. A missão dos espíritos consiste em instruir os seres humanos, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Não está escrito aqui que a missão do espírito encarnado é se melhorar, é se tornar evoluído, é melhorar a sua condição interior. Não, está escrito instruir os outros, auxiliar o progresso, melhorar as instituições. Então, trata-se de um processo integrado. Eu não consigo me reformar sem modificar as instituições e vice-versa. E quem seriam essas instituições? Quais seriam? O que são essas instituições? Simplesmente um aglomerado de pessoas em alguns lugares. A escola, a igreja, os poderes instituídos todos, o executivo, o legislativo, o judiciário, que são pessoas. A família, pessoas. A política, feita por pessoas. Todas forjadas no conceito de que o homem branco e rico tem maior poder na sociedade. Negue quem puder. Não dá para negar. Se for homem, branco e rico, todas as portas se abrem para ele. Todas. A construção de uma sociedade melhor, que naturalmente tem infinitamente menos homens brancos e ricos, será mais justa e mais evoluída para as mulheres e, evidentemente, para os homens também, quando abandonar esse modo individualista de ser que nós cultivamos. Nós, as pessoas, nós expressamos, nós somos a expressão das instituições. A gente representa a instituição que a gente frequenta, trabalha, vive. Porque nós estamos inseridos nelas. E isso proporciona, incita, né, a necessidade de reflexão sobre a nossa atuação no mundo. O meu trabalho é péssimo, as pessoas lá são péssimas. E eu, o que eu estou fazendo lá? Eu estou melhorando alguma coisa lá ou eu também sou péssima? A minha família é horrível. Nossa, as pessoas da minha família são todas horrorosas.
um bando de chupim, é isso, é aquilo, é um incômodo. E eu, o que eu sou para a minha família? O que eu estou fazendo para tornar isso mais palatável, mais suportável, mais compartilhado, mais ameno? Se a gente conseguir olhar o conjunto, eles em nós e nós em eles, certamente nós seremos muito mais úteis nesse projeto de construção de uma sociedade melhor. Vira, Rita. Preciso acabar, porque já estamos aqui há bastante tempo. Pode? Já virou, né? Ok. Uma sociedade mais justa para as mulheres pressupõe a dignidade das mulheres, a dignidade humana, de modo que não existe, não pode existir pessoa inferior. No machismo, a mulher é considerada, é tratada como um ser inferior. Seria em razão da sua compleição física? Qual que é o motivo? Isso ocorre a pretexto das distintas características femininas, né? A sua força física, os seus hábitos, os seus gostos. Porém, isso não tem justificativa, em hipótese alguma. São diferenças que não justificam a desigualdade nem o preconceito. Vamos passar? Rita? Ok. Uma sociedade mais justa e evolutiva, pelo olhar espírita, precisa considerar que habitam o nosso planeta Terra homens, mulheres, LGBTQIA+, pretos, brancos, amarelos, pardos, pobres, ricos, todo tipo de gente. E toda essa gente, indistintamente, independentemente da sua condição, é espírito imortal em evolução. E para a gente evoluir, todos nós temos que ter oportunidade de evolução. Vamos? Eu quero encerrar homenageando todas as mulheres em nome dessas duas heroínas. Carolina Maria de Jesus, todo mundo deve conhecer a história dessa escritora, pobre, vivia na favela, separava papéis para escrever, foi reconhecida como grande escritora, mas foi fácil a vida dela depois que ela se tornou escritora? Não, as pessoas da favela jogavam o conteúdo dos penicos nela, depois que ela foi e por ter sido reconhecida como autora. E a ativista Malala Yousafzai, a pessoa mais nova a ser laureada com o Prêmio Nobel com 17 anos de idade. Militante dos direitos das crianças, foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Essas duas mulheres, contanto tenham histórias, posição geográfica, tudo completamente diferente, elas têm muita vivência em comum. Ambas passaram por um sofrimento invisível, ambas lutaram muito, ambas foram muito corajosas, tiveram muito trabalho, muita aprendizagem, muito sucesso, muita força, muita resiliência. Então, para mim, são verdadeiros exemplos, assim como todas as demais mulheres mencionadas aqui hoje. E encerro dizendo, nós estamos achando que está difícil. Isso é muito difícil, não dá para mim, não tem como, né? Como nós já mencionamos, realmente é trabalhoso e é desafiador. Mas vamos pensar no que essas mulheres passaram, né? Uma que teve que se vestir de homem para ir lutar na guerra, para defender o seu país, né? Outra que foi espancada, outra que foi guilhotinada, outra que foi queimada viva.
Bom, nós estamos numa condição privilegiada para lutar. Né? Não nos cabe, não tem espaço para a gente cruzar os braços de jeito nenhum. É isso aí, pessoal. Vamos virar aí. Muito obrigada. Peço desculpa se me alonguei demais. Obrigada, Jacira. E estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Jacira, eu quero te agradecer muito. Eu fico muito feliz que nós conseguimos gravar essa sua palestra, porque tem elementos aí que são muito fundamentais e a gente vai poder estar sempre acessando para poder levar para outros debates, para outras discussões. Hoje nós nos alongamos um pouquinho mais, não vai dar para a gente fazer o nosso debate, tá? Porque a gente está aqui com a atividade da segunda parte. Eu vou encerrar aqui presencialmente, mas se vocês quiserem aí, enquanto tiver o pessoal pelo Zoom, quiserem continuar conversando, fiquem à vontade, tá bom, Jacira? Eu quero te agradecer muito, porque você trouxe coisas muito importantes. Eu tinha várias perguntas para te fazer, né? Mas eu não vou poder dar continuidade aqui na reunião presencial, tá bom? Mas, Fê, muito obrigada, assim, excelente mesmo, tá? A tua fala, muito importante. Antes de a gente desligar o YouTube, eu queria, Rita, que você passasse a palestra da semana que vem, para a gente deixar registrado, tá? E aí a gente retorna, só um pouquinho, Jacira, vou compartilhar aqui com a divulgação da próxima palestra, que é com a Marina, tá? A Marina França, é a nossa última mulher do mês de março. Ela vai falar sobre espiritismo, família e educação, tá bom? Fica aí o convite para todos.